Aleluia! Nossos pastores estão viajando, nossos líderes, mas nós estamos aqui, firme e forte no Senhor. Amém? E nós estamos num tema, de generosidade. Vamos falar sobre generosidade. Amém? E o tema nessa noite é: em Cristo você pode ser generoso. Diz para o seu vizinho. Diz para o seu vizinho. Em Cristo você pode ser generoso. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos alegres. Essa generosidade é alegria. Essa generosidade é saúde. Um abraço é ser generoso. Amém? E quando aceitei Jesus, que eu ia já fazer 62 anos de idade, e agora esse ano já faço 94. Amém? Para a honra e glória do Senhor. E vou continuar e não vou parar. Sabe por quê? Porque eu não quero parar. Tudo depende de você. Se você ficar em casa, eu fico às vezes em casa, assisto em casa, não vou dizer que não fico. Mas o meu prazer está aqui. Sabe, congregando, abraçando vocês, falando com vocês. É isso aí que a gente tem que fazer, Amém? Mas eu vou falar sobre generosidade. O que é generosidade? Eu peguei isso aqui no dicionário. Qualidade daquele que gosta de dar dinheiro e de presentear. Esse é ser generoso. Aquele que gosta de abraçar, aquele que gosta de orar também. Tudo é bíblico. Você se torna generoso. Você agrada a Deus porque Deus é presenteador. Lá em Hebreus 11 diz, Ele é presenteador, galardoador daqueles que o amam. E nós não amamos? Estou bem animada, viu? Não quero esses cultos mortos não, viu? Aleluia! Deus é bom. Amém? Mas eu gostaria que a mídia colocasse lá em... Eu gostei muito dessa passagem aqui, é do Velho Testamento, mas o Velho Testamento é apontando para o Novo, Está lá em Esther. Aleluia! Deus é bom. Eu quero dar testemunhos também, porque quando a gente prega essa palavra, a gente também, em Esther 2:18. Então, quando a gente prega essa palavra, a gente se alegra. Então, vou ler daqui. Então o rei, olha só. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio, as primícias e fez presente segundo o quê? Segundo o quê? Do rei. E o que nós somos hoje? Reis e sacerdotes. Nós somos. O que eu sou, pelo menos eu me considero. Porque a Bíblia diz lá em Pedro. Nós somos. Amém? E no 1:7, coloca aí, por favor, também. Porque no Velho Testamento já estava apontando para aqui, que eles eram generosos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, presenteou para mim e para você. Você quer presente maior do que Jesus na sua vida? Eu não quero. Em Esther também, 1:7. Ali ele diz, eu gosto de ficar aqui do lado, viu, que essa letra aqui é maior. Eles davam de beber, você nota que eles eram tão generosos que tudo era de ouro.
A minha Bíblia diz que espécie havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Mas lá os vasos, tudo era de ouro. Isso aqui era de ouro. Pela generosidade deles. Amém? Eu vou ler uns versículos para você entender que eu quero dar mais testemunho assim, falar. Você pode enriquecer, você tem um valor, você pode enriquecer, porque Deus te ama. Às vezes, quando a gente fala em generosidade, mas tem uma coisa muito importante antes que eu quero falar também para vocês. Para você ser generoso, você precisa plantar. Você não pode colher se você não planta. Se você plantar, você vai colher. Agora, se as pessoas falam assim, fulano, mas fulano plantou. Eu tenho uma irmã, nós somos 7 irmãs ainda. Eu viajei para o aniversário de uma das minhas irmãs agora, fez 95 anos. Lá em casa é assim, viu? Longevidade de vida. Então, eu estava assim, olhando, né? Todas iguais, assim, iguais, na aparência. Tem umas, mas tem uma que eu fico na casa dela, que é igualzinha a minha casa, que todo dia tem gente lá em casa. Para almoçar, ou para ir conversar, ou para tomar comigo café à tarde, ficar lá até 7, 8 horas da noite, sabe? Fazendo o quê? A gente toma café, a gente ora, a gente troca ideia, a gente se abraça. Isso é generosidade. Um abraço que você dá é você generosidade, é um amor, porque lá em Filipenses 4:13, tudo posso, porque Ele me fortalece. Então você pode fazer sim. Mas tem uma passagem hoje à tarde que o Espírito Santo me deu, que está lá em Provérbios 11:24, todo mundo já conhece essa passagem. Que a gente fala muito sobre dízimo e oferta, sobre essa passagem. Em Provérbios, a quem dá liberalmente ainda lhe acrescenta mais. Ele acrescenta mais, ele cresce mais e mais. Ao que retém, e ao que não dá, ele quer dizer, ao que retém, o que segura, vai acontecer mais o quê? Do que justo ser mais, aí é só perda de tempo. Você também, Deus não vai te pedir o que você não tem. Ele nunca me pediu o que eu não posso dar. Nunca. Ele sempre me pede o que eu posso dar. Mas lá em Provérbios 22:9, por favor. O generoso, diz comigo, eu sou generoso. Serei abençoado, porque dado o seu pão, eu dou do meu pão, diz a palavra, eu dou do meu pão ao pobre. Amém? Eu vou dar um testemunho para vocês, eu tenho muito sobre isso, mas são acho que uns 10 anos, 15 anos atrás, por aí. Uma irmã ligou para mim e disse que precisava fazer uma visita. Uma irmã que teve criança e não tinha, era uma irmã de oração, viu? Daquelas do fogo. Eu não conhecia, nem sei onde ela mora, nunca mais eu vi essa irmã. E eu estava numa situação difícil, porque tem época que você não tem. Ou você nunca passou? Porque eu já passei. Eu estava numa situação difícil por falta de sabedoria minha. E ela ligou para mim e falou assim, ela teve criança, bebê e não tem nada em casa. Eu entrei na despensa da minha casa, eu morava na beira-mar. Eu entrei na despensa e fiz assim, Pai, o que eu tenho é isso aqui. Eu tinha uma dúzia de ovos, não sabe aquela embalagemzinha? Peguei a faca, cortei aquela meia dúzia para mim e meia dúzia para levar. E ali começou, o Espírito Santo começou mostrando, eu fui levando.
O lindo foi, porque quando eu cheguei no carro, a minha amiga também estava numa situação meio difícil. O marido dela estava desempregado, era professor universitário, hein? Estava fora, teve problema, não sei o quê. Aí ela, o que ela levou, eu levei. Eu levei pão, ela levou manteiga. E aí foi tudo dividido. Na hora que eu ia saindo, tinha um tênis do meu esposo assim para dar, que eu lavo, né? Mandei a minha lavar, porque a gente não pode dar nada sujo nem rasgado. Aí o Espírito Santo falou para mim, leva o tênis. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, estava uma situação daquelas, o marido desempregado, ela teve o bebê, o menino de 2 anos estava surdo, Deus me usou para curar o menino, o filho dela. Na hora que eu orei por ele, eu senti como se fosse um vento assim no meu ouvido, assim, que passou assim de um lado e outro. Isso a minha amiga ligou e dizendo que o menino da mulher, da irmã, foi curado. Então, eu não tinha tudo para levar, mas o que eu tinha, eu levei. Então, a generosidade é isso aí, é você dividir, como ele diz ali em Provérbios, você vai dividir com a pessoa que você tem. Eu paguei uma mala agora para o Rio de Janeiro, uma mala grande, para levar roupa para dar para minhas irmãs, sobrinha, quem quisesse lá, porque é o mesmo estilo meu. Está meio coisa assim, porque eu estou contando isso aí, mas eu estou bem feliz de estar aqui e sabendo que eu sou generosa. Você precisa se ver como a Bíblia diz que você é. É como você vai se ver. Você se vê pobre, miserável, abatido? Não. Você tem que se ver alegre, feliz. E saber que você pode. Você pode não ter hoje, mas amanhã é outro dia. E você ter aquela certeza que amanhã você tem para dividir, para você dar. Amém? E parece que quando você está assim, né? Que vem mais coisa para ajeitar, para pagar, não sei, eu não sei o que é. Aí vem aquela situação. Hoje eu tive uma situação dessa na minha casa. Porque quando você vai orar, você vai pregar, porque eu prego em rua. Meu púlpito é onde eu estou. Você não deve ficar desejando, fazendo. Não, eu não prego, não. Eu nem não me preocupo com isso, não. Porque onde eu estou, eu faço o meu púlpito. Na casa da minha irmã, a manicure foi batizada no Espírito Santo, fazendo unha agora. E a menina que trabalha com ela aceitou Jesus dentro da casa dela. Você precisa abrir a boca. Você é generoso. A generosidade está dentro de você. A alegria está dentro de você. Para onde você chegar e dizer a palavra, dizer que vai acontecer, porque você chegou. A luz chegou. A luz chega. Coloque 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios 8, 2 e 3. Olha só. No meio de muita prova de tribulação. O negócio não estava fácil, não. Você acha ali que estava fácil? Não. Jesus, em João 16, 33, ele diz que nós íamos passar por aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda tristeza, pobreza, né? Deles superabundou. Você vê que eles eram bem pobres. Eles não eram ricos. Em grande riqueza da sua generosidade. Parece o que ali? Aquela viúva que não tinha. Imagina aquela situação, porque hoje a gente passa. Hoje à tarde eu estava orando. A menina liga lá da casa, lá de Porto. O pessoal chegou hoje na casa. Uma porta trancou do nada. Trancou. A
porta do banheiro, fechou e ninguém abria. Rebentaram a fechadura da coisa. Ela liga e diz assim, quebrou mais não sei o quê, que bota sabonete no banheiro. Eu disse, meu Deus do céu. Sabe o que eu fiz? Eu vou dançar antes de ver, porque eu sei que já chegou. A provisão chegou, a alegria chegou dentro de mim. Em vez de ficar falando, mandei o dinheiro, é Pix, você compra aí, resolve aí, minha filha, porque eu vou pregar essa palavra hoje. Eu não vou ficar parada, eu vou pregar. Tem muita coisa aqui para falar, mas Deus sabe todas as coisas. E Ele fala, hoje eu botei tênis, minha filha, porque eu quero correr, eu quero andar, eu quero tocar em vocês. Eu quero tocar, porque sua vida nunca mais será a mesma. Existe uma unção disponível na sua vida, uma unção de prosperidade. Você precisa crer mais. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. É o cabeça. É o cabeça da casa, da família. Mas só que a gente tem muita sabedoria. Eu tive 2 casamentos e só vivi porque eu tinha sabedoria, que é só a graça para mim viver. Mas fui até o fim, com a sabedoria que Ele me dava. Eu gosto de conversar com casais e gosto de aconselhar mais os homens. Sabe por quê? Dentro do presídio Aníbal Bruno, foram 6 homens, 6 anos dentro do Aníbal. Tinha um pavilhão que tinha mais de 100 homens. Então, eu gosto de conversar com o homem, porque Deus deu autoridade, foi para o homem. Ele deu a sabedoria, foi para o homem, Ele deu para nós também. Só que a mulher precisa entender mais. Busque mais. O Senhor quer mudar o quadro. Aquilo que você está achando difícil, Ele está dizendo nessa noite, vai mudar. Vocês vão crescer. E vai ter coisas grandes para vocês fazerem. Pode não ser aqui nessa igreja, mas onde vocês estiverem. E aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem? Generosidade eu sei que mora em você. Amém? Quando eu entrei aqui, eu notei que você estava assim meio agitado. Mas coloca aqui a mão, sua mão também, dá sua mão aqui. Você precisa aprender a saber que nas suas mãos tem uma unção. Eu vou te ensinar isso aqui agora, pelo Espírito. Você vai colocar a mão na sua cabeça. E vai dizer, Pai, em nome de Jesus, eu declaro minha mente em linha com a palavra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha mente é livre para pensar coisas boas. E eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Mente, você vai entrar em linha com a palavra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acabou, viu? É um novo tempo. Tá quieto? Não pode estar quieto. Vai ter palavra. A palavra está dentro de vocês. Vocês pegam lá, 2 Coríntios 9, 6. Eu vou ler ali. Eu me alegro com esses versículos. Sabe por quê? Porque eu sou próspera, eu sou generosa. Eu sou abençoadora. Você precisa falar. O que você quer está na sua boca. É só você falar que vai acontecer. Você não pode ficar preso
aquelas palavras negativas, não. Precisa falar a palavra. Está dentro de você. Vai acontecer. O de repente, fala comigo, de repente, chegou. Porque você quer, você deseja e você fala. As pessoas falam comigo, e aí, irmã, tudo bem? Tá. A fé, a palavra está na minha boca e no meu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Eu não pego placa de igreja, porque se eu ganho na rua, eu ganho onde eu estou. Como é que eu vou dizer assim, você vai para o verbo da vida? Não, é onde você está. Eu pergunto logo, tem uma igreja perto da sua casa? Tem. Lógico que eu gostaria que fizesse o Rema, escola de ministro, ser um ministro abençoado, todo mundo quer. Só que você não pode. Você precisa primeiro sentar na cadeira para escutar a palavra 2 anos, ficar cheio da unção e da palavra e entender. Você não pode, como eu digo assim, eu não sou aquela eu falo mesmo aqui, eu não sou aquela pregadora, agora eu amo ganhar vida para Jesus. Então eu não faço questão de coisa de púlpito e nada. Eu quero é vidas. Eu quero povoar o céu e saquear o inferno, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu vivia. Eu servi o cão 41 anos e Deus me tirou de lá. Por isso que eu amo esse Deus mais do que qualquer coisa na vida. Eu amo esse Deus, porque Ele me tirou. Ele me tirou de lá e me trouxe para o reino da sua luz. Amém? Então você não fica preocupado porque eu não posso dar. Diz que você pode. Lá em Gênesis 26, 12 diz, pode colocar lá. Na minha Bíblia diz, lá em Gênesis 22, Isaac semeou e Deus o abençoou. E na minha Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Na minha Bíblia diz, ficou riquíssimo. Começa a dizer que você tem, que você pode, que você é rico, que você é generoso, porque você tem. Não começa a dizer que você não tem, não, que vai chegar. Se não chegou ainda, começa a dizer, já chegou. Porque eu sou agora. Ele não plantou, ele não fez a plantação. Sabe qual é o problema das pessoas? Vem para um culto sem desejar receber, que a unção está presente e a palavra está dentro de mim. Aí Isaac, ele plantou com expectativa. Crie expectativa no que você faz. Crie expectativa por onde você anda, ganhando vida para Jesus, dando testemunho de Cristo. É isso que a gente precisa fazer. Povoar o céu. A minha palavra sempre é a mesma. Povoar o céu e saquear o inferno. Porque se você não tiver palavra para falar, se você não ter amor, compaixão por vidas, nem adianta ser generoso. Porque você não pode dar de qualquer jeito. Você tem que dar com amor. E saber que você pode, que vai chegar. Quando eu era daqui, eu fui daqui, eu fiz o Rema, fiquei aqui. E aqui teve um evento, aqui mesmo. E naquele evento a pessoa era do louvor. Eu estava sentada desse lado aqui. Aí o Espírito Santo me falou assim, a minha filha saiu de casa hoje e fechou o armário e não tem nada para comer. Na hora eu disse, pai, eu não tenho nada aqui para dar. Eu não tinha nada para dar ali, naquele momento. Mas eu creio que quando chegar em casa, ou amanhã eu vou ver para mandar para essa menina. Quem pregou foi Marta Pessoa. Era o evento com Marta Pessoa. Eu senti, eu sentada assim, eu senti 2 mãos me levantar aqui.
Eu fiquei de pé, que Marta falou assim, e a pessoa que vai abençoar essa pessoa está dentro da igreja e vai se levantar agora. Eu não ia levantar porque eu não tinha nada para dar. Aí ela fez assim. E naquele tempo não tinha Pix, era cheque. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não tinha, e dei um cheque de R$150. Não tinha. Isso no ano, sabe de que ano? 99. Olha quantos anos. 150 era dinheiro. Aí eu dei o cheque, fui embora para casa. E naquele dia mesmo, tinha uma pessoa que está viva, né, que é Virgínia, está lá em Paulista, não foi Virgínia, mas ela estava aqui na igreja e falou assim, eu estou me sentindo mal, querendo conversar comigo. Eu não podia, que estava na hora do culto. Aí quando terminou o culto, que eu cheguei perto dela, o Espírito Santo assim, coloca a mão no coração dela. Ela está com saudade. Estava fazendo 3 anos que a mãe tinha morrido. Aí eu abracei ela, aí fui para casa. Aí pastor Walter virou e falou assim, convida uma pessoa para almoçar na sua casa. Aí ela foi para minha casa almoçar. Aí quando chegou lá em casa, meu marido tinha me dado uma sandália. Isso é em agosto, hein? Mês de agosto. Ela sei até o dia que ela fazia aniversário, porque meu marido fazia dia 2, ela fazia dia 3. Aí quando eu cheguei em casa, meu marido tinha me dado uma sandália da Arezzo, que eu não gostei da sandália, mas não podia dizer nada para ele, que não troquei a sandália, escondi a sandália, era aquela confusão. O Espírito Santo falou assim, a sandália é dela. Aí eu peguei a sandália dela, quando eu orei, estava na sola. Aí eu peguei a sandália, e ela falou, quando eu dei a sandália, aí eu acordei, né? Acordei, dei a sandália e tal, ela correu no apartamento, aquela alegria toda. O telefone tocou. O telefone tocou, eu atendi a minha colega de Brasília, porque eu trabalhava em Brasília, né? Eu era funcionária em Brasília, mas eu estava aposentada. Aí ela falou assim, eu dei um cheque de 150 de manhã, viu? Isso é para testificar para vocês como que Deus faz. A minha colega ligou e disse, você recebeu algum atrasado? Eu disse, não. Ela disse, menina, assinaram um atrasado nosso aí. Eu disse, foi, eu vou ligar para o banco. Eu já ligava para o banco naquele tempo, né? Quando eu liguei, eu vou dizer a verdade, assim, o quanto tinha. Eu dei um cheque de R$150 de manhã. E na hora que eu dormi, à tarde, eu tive um sonho com o pastor Walter. Que eu chegava na igreja à noite, no culto, e entregava um envelope, me dá esse papel branco aqui. Entregava um envelope branco, assim, pastor Walter, ele no púlpito. Eu falava assim, pastor, o que está escrito aí? Aí ele falava assim, dízimo. Eu fazia assim no sonho, dízimo? Eu dei dízimo semana passada, que dízimo é esse? Ele falou, não, e quanto tem? Ele falou, não posso abrir o envelope. Eu acordei, a minha colega ligou, eu tinha na época R$4.500 no banco. Esse é o Deus generoso que nós servimos. Ele diz na palavra dele que ele multiplica. Ele dá infinitamente mais. Está lá em Efésios 3:20. Do que você pede ou imagina, ele vai fazer, porque ele é Deus e ele pode fazer. Ele pode fazer isso aí. Aí eu não dei o dízimo à noite, né? Porque eu não fui no banco, também o cheque, acho que eu não tinha mais folha, deixei, meu Deus do céu, olha. Aí a minha colega ligou e disse, o que é? Eu falei, eu não podia contar para ela o que era, né? Então Deus vai fazer isso com você, porque a Bíblia diz que Ele dá generosamente, Ele faz, enfim. Gente, vocês acham que a saúde que eu tenho é o quê? Me diga, é o quê? Generosidade, a alegria que eu tenho de servir ao Senhor. Esse é o segredo.
Você servir com alegria, você pode não ter hoje, você não pode ter hoje, mas você vai crer, vai confessar com a sua boca que vai chegar, que é para o reino e é para você crescer. Amém? Vai chegar. Você tem uma boca. Você tem uma boca. É porque quem prega em rua é assim, viu? Aleluia, Deus é bom. Estão recebendo? Recebendo testemunho para certificar dentro de vocês. E vocês lembrar do que vocês já plantaram. Amém? Quem plantou vai receber. Não se preocupe, pode plantar à vontade. Pode dar, porque vai chegar. Você também não vai dar o que você não tem. De chegar e dizer, não, eu vou dar tanto hoje. Porque, na verdade, quem fala comigo é o Espírito Santo, viu? É Ele que fala comigo. Amém? Aleluia. A semente é a colheita. A semente é a colheita. Coloca aí 9, 2 Coríntios 9, por favor. Meu Deus do céu. 2 Coríntios 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Continua. Aquele que dá a semente, né, ele vai crescer, ela vai aumentar, a gente já sabe disso. Olha o que diz no 11. Enriquecendo-vos em tudo, diz em tudo. Não é só numa parte, não. Quando você falar, você vai dizer em toda a área da minha vida. Você tem que falar sempre com você. Fala com você, mente muda. Tem que mudar isso aqui. Colocar a alma no lugar dela. A alma questiona. Mas a gente tem um Espírito Santo que vivifica, ele fala com a gente. Olha que coisa tremenda. Olha. Em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados, graças a Deus. Porque tem Bíblia que fala diferente, né? Tem Bíblia que fala diferente uma da outra, eu sei disso, mas a minha é essa daqui. Eu só uso essa. Eu tenho as de estudo, que eu tenho 2 boas de estudo, aí eu estudo nela, dicionário, mas eu gosto dessa daqui. Amém? Então a gente precisa crer nisso aí. Em 2 Coríntios 9, 5, você começa a ler essa parte todinha. No versículo 7, ele fala assim tremendamente comigo. Aqui. Em 2 Coríntios 9, 7. Olha que... Você tem que dar. E a gente fala isso aí sobre o dízimo e oferta. Mas isso aqui é o quê? Essa generosidade. É sobre o dízimo e a oferta. E ler livros que falam. Agora vocês precisam começar a plantar. Planta semente. Uma roupa que você planta é uma semente. Um sapato é uma semente. Tem coisa da minha vida que eu ganho tanto que eu preciso dar, porque eu ganho demais. Coisas na minha vida, assim, de presente. É demais. Eu vou dar conta de usar tudo? Não. Eu distribuo. Aí, quanto mais eu dou, mais eu ganho. Eu tenho presente que ganhei no aniversário de novembro, que eu não abri, porque eu não tenho como usar, porque eu já ganhei, já dei. Os outros chegam no Rio, ganham, já dei de novo também. Então, você não reter. O negócio é você não reter, não dar de qualquer jeito. Você tem que aprender a ser generoso. Amém? Quando você fala generosidade, você precisa saber o que é. Porque ele me fala até... em 2 Coríntios, que é... Quando eu vi isso aqui, alegria também, alegria de dar.
alegria de receber, alegria de plantar uma semente. Amém? Aleluia, aleluia. Porque Deus é bom. Porque hoje, de acordo com o Espírito, eu anotei isso aqui no 2 Coríntios 7, que eu amo esse versículo. Eu vou até abrir para ler aqui com vocês. Ela vai colocar aqui, em 2 Coríntios 9, 7. Bota aí no 7, por favor. Mas eu coloquei aqui embaixo, na minha Bíblia. Acho que eu anotei aqui. Hoje, de acordo com que o Espírito está dentro de mim. Hoje, de acordo com o Espírito que habita dentro de mim. Quem habita dentro de você? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, você não pode ter medo. Quando ele fala com você, você vai ver que é ele que ele vai suprir todas as necessidades suas, por intermédio dele, por intermédio do Espírito Santo, ele vai suprir. Tem coisa na minha vida que ele fala que eu penso que eu não vou dar conta. Mas quando você obedece, as coisas vão fluindo. E é só você não ter medo. Não, eu vou fazer porque, mas eu não posso hoje. Mas o Espírito Santo vai garantir dentro de você, ele vai te dar essa certeza dentro de você, que você pode fazer aquilo, que ele sabe que já deu tudo certo. Amém? Como é o tema de hoje, né? Em Cristo. Em Cristo eu posso. Em Cristo eu posso ser generoso. Em Cristo eu posso fazer. Em Cristo eu vou viajar. Em Cristo eu vou viajar porque Ele vai suprir. É só você fazer orando. Ora em línguas. Ora em línguas. A coisa para te fortalecer é você orar em línguas. Amém? Eu estou achando assim meio estranho hoje, não sei porquê. É o tempo, viu? De crescimento, de parar. Na Isaías 43, 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas o 19, ele diz, eis que faço coisas novas. Você não está vendo? Eu faço rir no erro para você passar. Muda o modo de falar. Pensar, a gente pensa. Eu sei que você pensa, mas você precisa mudar o jeito de falar e controlar, porque a gente fala quando a gente quer também falar de qualquer jeito. Aí você fala, é isso aí, mas começa a se orar em línguas e ver pelo Espírito, já deu certo, eu posso, eu vou fazer, isso vai dar certo. Não pensa no que você perdeu. Você é um homem próspero. Homem próspero. E se você tem alguma coisa ainda dentro de você, libera. Libera perdão, libera amor. Porque liberar amor, liberar perdão, não é só chegar e dizer, mas eu preciso liberar o perdão, liberando o amor, a compaixão pelas pessoas. Essas pessoas que estão sofrendo de isso, daquilo, sabe por quê? Não esquece o que passou. Perdeu. E outra coisa tem que fazer enquanto está aqui. Nós estamos lutando, sabe qual é a nossa luta? A nossa luta não é contra a coisa, a nossa luta é contra a carne. Satanás está aí. É pelo que a gente fala. Essa é a batalha fica aí, né?
pessoa está batalhando nada. Jesus já batalhou por mim naquela cruz, já derramou o sangue. E é assim que eu falo, eu passo por cima desse problema. Um novo tempo para você. Se alegrar, que Deus tem coisas grandes para você. Você crê? Às vezes as pessoas, nós nascemos com um propósito. A gente nasce com um propósito. Só que a gente sai do caminho que o Senhor quer. Aí você vai para esse lado aqui. Esse lado aqui não tem o que Jesus tem para você. Mas se você olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, você vai ser tudo diferente para você. Porque você é próspero. A riqueza para você. Mas você precisa saber lidar com a situação e você não está sabendo ainda. Você precisa começar a orar e pedir o Espírito Santo que te dê direção. Como que eu vou fazer isso aqui? Não faça por sua conta. Não faça dizendo assim, eu vou fazer isso. Eu já fiz isso. Mas hoje eu não faço mais. Eu quero fazer na direção dele. Era abraço, camaço. Que é um novo tempo para você. Tempo de alegria. Tempo de paz. Chegou, viu? Eu creio. Um homem próspero começa a falar certo e crê e esquecer o que passou, por onde você passou, o que você perdeu. Não pensa mais naquilo, não. Pensa que você é um homem próspero e que você pode. Começa a orar mais em línguas. E pedir direção ao Espírito Santo, isso que está faltando. Então, a generosidade é isso aí. É obedecer a palavra. Obedecer a palavra. E obedecer ao Espírito Santo também. Tem coisas que ele fala que a gente... Eu fiz uma viagem. Cheguei da Europa em 2022. Não, 2019. E aí, quando chegou 2020, estourou a pandemia, né? Todo mundo sabe disso. E ligaram de Portugal para marcar hotel para viajar. Eu, na hora, eu disse, pode marcar hotel que eu vou. Isso em novembro. Em novembro eu voltei, isso foi em janeiro. Aí eu falei com um amigo de lá, o pastor, pode marcar que eu vou. Mas reserva aí o hotel. Quando eu acabei de falar que ia, o Espírito Santo falou assim, eu tenho um livro de oração, e ele mandou ler o livro de oração, um livro que eu tenho em casa, de Kenneth Hagin. Ele fala comigo, às vezes ele fala até a página, que é um dos livros que eu mais leio. E sabe o que o Espírito Santo falou? Pega o livro de oração, vai para a página 42. Na mesma hora eu liguei para o pessoal, eu não vou mais. Por quê? Porque o Espírito Santo acabou de dizer para mim que eu não ia, quando foi em março, estourou a pandemia. Ele não cuida? Ele cuida. Se é só você confiar na palavra de Deus, que a palavra é tudo para nós. Ela é viva, ela é eficaz, ela te dá força, ela te dá alegria, ela te dá saúde. A palavra te dá tudo. Ali na Bíblia tem tudo que você quer. Você quer mais o quê? O que você quer mais? Se ali tem tudo. Aí você vai fazer, mas vai obedecer quando ele falar. Quando ele falar com você, começa a orar em língua para ele confirmar. Tem uma nação esperando por vocês. Vocês dois. Você crê? Vocês estão tristes hoje? Mas se alegre. Se alegre. Quando a gente recebe uma palavra, que eu estou falando, não estou falando porque eu quero falar, não. Eu estou olhando para vocês dois. Para ir
É só desejo, já tem. É só pedir confirmação e guardar e viajar. Porque Deus tem coisas grandes para você ir lá. A gente fala assim, coisas grandes que eu falo, que eu vou, é porque eu quero ganhar vida. Eu só penso em ganhar vida. Eu já tenho tudo. O que eu quero? Vida. Quero cumprir o propósito que Deus deixou para me fazer na terra. E eu creio que eu vou cumprir. Sabe por quê? Porque eu quero. Quando você falar com o Senhor, eu quero, eu vou. Aí acontece. Aí acontece. Riquezas. Que eu sei que você é generosa, o Senhor está dizendo. Quer mudar o quadro. Rei da Shekemarabás. Muda o quadro. Começa a mudar, começa a falar. E tem coisas que você não pode comentar, viu? Nem todo mundo diz, quando disseram, na Bíblia diz, né? Quando Jesus, eu falei em você, eu fiz, eu profetizei. O que ele fala? Sai de... Fora. Cuidado. Amém? Eu sei que não foi aquele ensino que vocês queriam, né? Mas vocês estão fazendo rema. Eu quero que vocês se alegrem, se alinhem na palavra, se alinhem na palavra, se alegra, que eu amo vidas. Então, se vocês não amam, igual a mim, que eu vou em qualquer lugar e mais vida para Jesus, eu vou para supermercado, padaria, tudo eu falo de Jesus, em todo lugar eu abraço. Todo lugar que eu vou, eu abraço as pessoas. Porque eu preciso de passar o que está dentro de mim para as pessoas. Já vou ver a hora. Ele faz. Deixa eu dar um abraço. Shirarabas. Broxiquemarrabas. Só recebe. Ele quer te dar mais sabedoria. Pede a Ele. Pede que Ele vai te dar. Precisa ler mais Efésios. Lê o livro de Efésios. Amém? Cadê o louvor? Nossa, mãe do céu. Olha, eu digo que eu gosto, eu leio a Bíblia, mas tem coisas que marcam muito. No meu caso, eu amo o livro de Efésios. Porque no livro de Efésios, eu amo Efésios 3,14. Por essa causa, qual a causa que você tem? Começa a dizer isso. Qual é a sua causa? E quando Efésios 1, pede sabedoria. Se não tem, pede que Ele vai dar. Então as pessoas precisam buscar as coisas na palavra, o que está fortalecendo você, te dando mais sabedoria. Amém? Aleluia. Thalita, minha filha. Meu Deus do céu. Venha. Sejam generosos. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Aleluia. Eu sei que Deus é bom. Deus é bom e faz.